Bom dia, Deus. Nos achegamos a Ti neste momento, com corações humildes e mentes abertas, para contemplar a Tua soberania e o Teu poder inabalável, conforme nos revela a Tua palavra em Jó 42:2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos Teus propósitos pode ser impedido. Este verso, Senhor, ressoa em nossas almas como um hino à Tua onipotência. Um lembrete poderoso de que Tu és o Criador de todas as coisas, o sustentador do universo, e que a Tua vontade prevalece sobre todas as circunstâncias, sobre todos os desafios, sobre todas as adversidades que possamos enfrentar. Senhor, ao meditar sobre esta verdade, somos tomados por um senso de admiração e reverência. Reconhecemos que a nossa compreensão da Tua infinitude é limitada, que a nossa capacidade de abarcar o Teu poder é ínfima. No entanto, mesmo em nossa pequenez, somos convidados a nos aproximar de Ti, a buscar a Tua face, a experimentar a plenitude da Tua graça. Tu não és um Deus distante, inacessível, confinado a rituais e tradições. Pelo contrário, Tu és o Deus que se revela, que se faz conhecido, que anseia por um relacionamento íntimo e verdadeiro com cada um de nós. Bem sei eu que tudo podes. Que declaração poderosa, Senhor. Ela expressa a certeza de que não há limites para o Teu poder. As leis da física, as probabilidades matemáticas, as opiniões humanas, nada disso pode deter a Tua vontade soberana. Tu és o Deus que criou o universo com uma palavra, que separou o mar para o Teu povo passar, que fez o sol parar, que ressuscitou os mortos. Que poder é esse, Senhor, que transcende a nossa compreensão e nos convida a sonhar os Teus sonhos, a crer no impossível, a ver milagres em nosso dia a dia? Que possamos, então, não apenas admirar o Teu poder, mas também nos render a Ele, permitindo que Ele opere em nossas vidas, transformando as nossas fraquezas em força, as nossas limitações em oportunidades, as nossas impossibilidades em milagres. E a segunda parte do verso, e que nenhum dos Teus propósitos pode ser impedido, é a nossa garantia de que a Tua vontade prevalecerá. Em um mundo onde os planos humanos são frustrados, onde os sonhos são desfeitos, onde as esperanças são quebradas, Tu nos lembras que os Teus propósitos são eternos, inabaláveis, infalíveis. Tu és o Deus que conhece o fim desde o princípio, que planeja cada detalhe da história, que orquestra cada evento para o cumprimento dos Teus desígnios. Que propósito é esse, Senhor, que nos dá paz em meio à tribulação, que nos dá esperança em meio ao desespero, que nos dá certeza em meio à incerteza? Que possamos, então, descansar em Teus propósitos, confiando que Tu és bom, que Tu és fiel, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que esta oração, Senhor, seja um instrumento para que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas e na vida daqueles que assistirem a este vídeo. Que ela seja um canal para que a Tua luz brilhe em meio às trevas, para que a Tua esperança alcance os corações desanimados, para que a Tua paz acalme as almas aflitas. Que ela seja um convite para que mais pessoas se aproximem de Ti, conheçam o Teu amor e experimentem a plenitude da vida que só Tu podes oferecer. Que cada palavra proferida seja ungida pelo Teu Espírito e produza frutos de justiça e retidão. Neste momento, Senhor, queremos apresentar diante de Ti as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos amigos, os nossos desafios, as nossas alegrias e as nossas dores. Tu conheces cada detalhe da nossa existência, cada pensamento, cada sentimento, cada anseio. Não há nada que possamos esconder de Ti, pois Tu és o Deus que sonda os corações e esquadrinha as mentes. E é por isso que nos entregamos completamente a Ti, confiando na Tua bondade, na Tua fidelidade e na Tua providência.
Sabemos que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Que esta oração seja um clamor por avivamento, por um despertar espiritual em nossa nação e em todo o mundo. Que o Teu Espírito seja derramado sobre toda a carne, que os corações sejam quebrantados, que as vidas sejam transformadas, que as famílias sejam restauradas, que as igrejas sejam fortalecidas e que o Teu reino seja estabelecido na terra. Que a Tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar e que todos os povos e nações reconheçam que Tu és o único Deus verdadeiro e que não há outro além de Ti. Pedimos, Senhor, que Tu nos capacites a viver de acordo com a Tua palavra, a praticar a justiça, a amar a misericórdia e a andar humildemente contigo. Que possamos ser instrumentos em Tuas mãos para levar o Teu amor e a Tua verdade a todos aqueles que ainda não Te conhecem. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu caráter, que as nossas ações sejam guiadas pelo Teu Espírito e que as nossas palavras sejam cheias de graça e sabedoria. Que possamos ser sal da terra e luz do mundo, impactando a nossa geração para a Tua glória. Que esta oração seja um bálsamo para as almas feridas, um consolo para os corações quebrantados, uma esperança para os desanimados, uma força para os fracos, uma direção para os perdidos e uma cura para os enfermos. Que o Teu poder se manifeste em cada vida que for tocada por esta oração, que os milagres aconteçam, que as cadeias sejam quebradas, que as fortalezas sejam derrubadas e que a liberdade seja proclamada em nome de Jesus. Continuaremos a orar, Senhor, com fé e perseverança, sabendo que Tu és o Deus que ouve e responde às orações. Que a nossa comunhão contigo seja cada vez mais profunda, que a nossa intimidade contigo seja cada vez mais intensa e que a nossa dependência de Ti seja cada vez mais completa. Que a Tua presença seja a nossa maior alegria, a Tua palavra, a nossa maior fonte de sabedoria e o Teu Espírito, o nosso maior guia. Que a nossa vida seja um louvor contínuo ao Teu nome, desde agora e para sempre. Que a Tua bênção repouse sobre cada pessoa que assiste a este vídeo. Que a Tua paz inunde os seus corações. Que a Tua alegria transborde em suas vidas. Que a Tua provisão nunca lhes falte e que a Tua proteção as guarde de todo mal. Que o Senhor as abençoe e as guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas e lhes conceda a sua graça. Que o Senhor volte para elas o seu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado por esta oração, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe. Senhor, a Tua soberania é a âncora da nossa alma em meio às tempestades da vida. Tu és o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o soberano sobre todas as coisas. Nada acontece sem a Tua permissão. E todos os eventos, grandes e pequenos, estão sob o Teu controle. Em um mundo que muitas vezes parece caótico, desgovernado, sem sentido, Tu nos lembras que há um propósito em tudo, que há um plano maior se desenrolando e que Tu estás no controle de cada detalhe. Que soberania é essa, Senhor, que nos dá paz em meio à tribulação, que nos dá esperança em meio ao desespero, que nos dá certeza em meio à incerteza. Que possamos, então, descansar em Tua soberania, confiando que Tu és bom, que Tu és fiel, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E a nossa confiança, Senhor, é a nossa resposta à Tua soberania. Não se trata de uma confiança passiva ou resignada, mas de uma confiança ativa, uma decisão consciente de lançar sobre Ti todas as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades. É a certeza de que mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos.
Que a nossa confiança nos leve a descansar em Ti, a entregar a Ti as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades. Que a nossa confiança nos impulsione a avançar, a perseverar, a conquistar, sabendo que em Ti somos mais do que vencedores. E a nossa rendição, Senhor, é a manifestação prática da nossa confiança em Ti. Não se trata de uma submissão forçada, mas de uma entrega voluntária, uma decisão de amor, de gratidão, de reconhecimento da Tua soberania e da Tua bondade. Quando nos rendemos a Ti, experimentamos a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Não somos mais escravos do pecado, das paixões, das preocupações do mundo, mas livres para Te amar, para Te servir, para Te glorificar em tudo o que fazemos. Que a nossa vida seja um testemunho dessa rendição, para que outros também possam ser encorajados a se render a Ti e a experimentar a plenitude do Teu amor. Pedimos, Senhor, que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor, para que todos aqueles que nos cercam possam ver a Tua luz em nós e sejam atraídos a Ti. Que as nossas ações falem mais alto do que as nossas palavras, que o nosso caráter reflita o Teu, que a nossa vida seja um espelho da Tua glória, que sejamos cartas vivas, lidas por todos os homens, que anunciam as Tuas virtudes, o Teu poder, o Teu amor. Que a nossa vida seja um convite para que mais pessoas se aproximem de Ti, conheçam o Teu amor e experimentem a plenitude da vida que só Tu podes oferecer. Que a Tua palavra, Senhor, seja a nossa paixão, o nosso deleite, a nossa fonte de sabedoria. Que a meditemos dia e noite, que a guardemos em nossos corações, que a pratiquemos em nossas vidas. Que ela seja a nossa bússola em meio às incertezas, a nossa luz em meio às trevas, a nossa força em meio às fraquezas. Que a Tua palavra nos transforme, nos renove, nos capacite a viver uma vida que Te agrada em tudo. Que ela seja a nossa espada contra as ciladas do inimigo, a nossa defesa contra as mentiras do mundo, a nossa verdade em meio às falsidades. Que a nossa vida de oração, Senhor, seja constante, fervorosa, perseverante. Que busquemos a Tua face em todo o tempo, que derramemos os nossos corações diante de Ti, que apresentemos a Ti as nossas petições, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos. Que a nossa oração seja um diálogo contigo, uma comunhão íntima, um tempo de refrigério para a nossa alma. Que a nossa oração seja a nossa força, a nossa arma, a nossa conexão com o céu. Que a nossa oração mova o Teu coração, que ela libere o Teu poder, que ela transforme as circunstâncias, que ela mude o curso da história. Que a nossa fé, Senhor, seja inabalável, mesmo diante das adversidades, das provações, das tempestades da vida. Que confiemos em Ti em todo o tempo, sabendo que Tu és fiel, que Tu és bom, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que a nossa fé nos leve a descansar em Ti, a entregar a Ti as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades. Que a nossa fé nos impulsione a avançar, a perseverar, a conquistar, sabendo que em Ti somos mais do que vencedores. Que a nossa esperança, Senhor, esteja firmada em Ti, na Tua promessa de que um dia enxugarás de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Que a nossa esperança nos motive a viver cada dia com propósito, com alegria, com gratidão, sabendo que o melhor ainda está por vir. Que a nossa esperança nos leve a olhar para o alto, para a Tua vinda, para a consumação do Teu reino. Que a nossa esperança seja a âncora da nossa alma, firme e segura, que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Que a nossa adoração, Senhor, seja verdadeira, sincera, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Que a nossa adoração não seja apenas de lábios, mas de vida, de atitudes,
de um viver que te glorifica em tudo. Que a nossa adoração seja um aroma suave para ti, um sacrifício vivo, santo e agradável. Que a nossa adoração nos leve a um nível mais profundo de intimidade contigo, a uma experiência mais profunda da tua presença, a uma transformação mais completa do nosso ser. Que a nossa vida seja um testemunho do teu amor, Senhor, para que todos aqueles que nos cercam possam ver a tua luz em nós e sejam atraídos a ti. Que as nossas ações falem mais alto do que as nossas palavras, que o nosso caráter reflita o teu, que a nossa vida seja um espelho da tua glória, que sejamos cartas vivas, lidas por todos os homens que anunciam as tuas virtudes, o teu poder, o teu amor, que a nossa vida seja um convite para que mais pessoas se aproximem de ti, conheçam o teu amor e experimentem a plenitude da vida que só tu podes oferecer. Que a tua presença, Senhor, seja a nossa maior busca, o nosso maior desejo, a nossa maior alegria. Que busquemos a ti em primeiro lugar, acima de todas as coisas, acima de todos os desejos, acima de todas as ambições. Que a tua presença nos preencha, nos satisfaça, nos complete. Que a tua presença seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso consolo, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança, o nosso tudo. Que a nossa vida seja um altar para ti, onde a tua presença possa habitar e se manifestar em todo o tempo. Que a tua glória, Senhor, seja o nosso alvo, o nosso propósito, a nossa razão de viver. Que tudo o que fizermos, falarmos, pensarmos, seja para a tua glória. Que não busquemos a nossa própria glória, mas a tua. Que a tua glória seja manifesta em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossa nação, em todo o mundo. Que a tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar, e que todos os povos e nações reconheçam que tu és o único Deus verdadeiro e que não há outro além de ti. Que a nossa vida seja um instrumento em tuas mãos, Senhor, para que a tua vontade se cumpra na terra, assim como é nos céus. Que sejamos vasos de honra, cheios do teu espírito, transbordando do teu amor, levando a tua luz a todos os cantos do mundo. Que a nossa vida seja um testemunho do teu poder, da tua graça, do teu amor, para que muitos sejam alcançados, transformados, restaurados e salvos. Que nossa vida seja um louvor contínuo ao teu nome, desde agora e para sempre. Que a tua bênção repouse sobre cada pessoa que assiste a este vídeo. Que a tua paz inunde os seus corações, que a tua alegria transborde em suas vidas, que a tua provisão nunca lhes falte e que a tua proteção as guarde de todo mal. Que o Senhor as abençoe e as guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas e lhes conceda a sua graça. Que o Senhor volte para elas o seu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado por esta oração, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe. Senhor, a tua sabedoria é insondável e os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos e os teus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Tu és o único que conhece o fim desde o princípio, que planeja cada detalhe da história, que orquestra cada evento para o cumprimento dos teus propósitos. Em um mundo de incertezas, de confusão, de decisões difíceis, tu és a nossa fonte de sabedoria, a nossa luz que nos guia em meio às trevas. Que possamos, então, buscar a tua sabedoria em tudo o que fazemos, em tudo o que pensamos, em tudo o que falamos, para que a nossa vida seja um reflexo da tua inteligência divina. E a tua bondade, Senhor, é uma verdade que nos constrange e nos inspira. Tu és bom em todo o tempo, e a tua bondade se manifesta em cada detalhe da nossa vida, desde o ar que respiramos até o alimento que nos sustenta, desde a beleza da natureza até o amor da nossa família e amigos.
Tu nos dás tudo o que precisamos e muito mais do que merecemos. Que bondade é essa, Senhor, que se derrama sobre nós, mesmo quando somos ingratos, mesmo quando somos infiéis. Que possamos responder a essa bondade com um coração grato, com uma vida rendida, com uma adoração sincera, e que o nosso amor por Ti se manifeste em amor ao próximo, em serviço, em compaixão, em perdão. Pedimos, Senhor, que a nossa gratidão seja constante por tudo o que Tu és, por tudo o que Tu fazes, por tudo o que Tu nos dás. Que sejamos gratos em todo o tempo, em todas as circunstâncias, por cada bênção, por cada livramento, por cada provisão. Que a nossa gratidão nos leve a um coração de adoração, a uma vida de louvor, a um viver que Te glorifica em tudo. Que a nossa gratidão seja um aroma suave para Ti, um sacrifício de louvor, um testemunho da Tua bondade em nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, seja a nossa paixão, o nosso deleite, a nossa fonte de sabedoria. Que a meditemos dia e noite, que a guardemos em nossos corações, que a pratiquemos em nossas vidas. Que ela seja a nossa bússola em meio às incertezas, a nossa luz em meio às trevas, a nossa força em meio às fraquezas. Que a Tua palavra nos transforme, nos renove, nos capacite a viver uma vida que Te agrada em tudo. Que ela seja a nossa espada contra as ciladas do inimigo, a nossa defesa contra as mentiras do mundo, a nossa verdade em meio às falsidades. Que a nossa vida de oração, Senhor, seja constante, fervorosa, perseverante. Que busquemos a Tua face em todo o tempo, que derramemos os nossos corações diante de Ti, que apresentemos a Ti as nossas petições, as nossas súplicas, os nossos agradecimentos. Que a nossa oração seja um diálogo contigo, uma comunhão íntima, um tempo de refrigério para a nossa alma. Que a nossa oração seja a nossa força, a nossa arma, a nossa conexão com o céu. Que a nossa oração mova o Teu coração, que ela libere o Teu poder, que ela transforme as circunstâncias, que ela mude o curso da história. Que a nossa fé, Senhor, seja inabalável, mesmo diante das adversidades, das provações, das tempestades da vida. Que confiemos em Ti em todo o tempo, sabendo que Tu és fiel, que Tu és bom, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Que a nossa fé nos leve a descansar em Ti, a entregar a Ti as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades. Que a nossa fé nos impulsione a avançar, a perseverar, a conquistar, sabendo que em Ti somos mais do que vencedores. Que a nossa esperança, Senhor, esteja firmada em Ti, na Tua promessa de que um dia enxugarás de nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Que a nossa esperança nos motive a viver cada dia com propósito, com alegria, com gratidão, sabendo que o melhor ainda está por vir. Que a nossa esperança nos leve a olhar para o alto, para a Tua vinda, para a consumação do Teu reino. Que a nossa esperança seja a âncora da nossa alma, firme e segura, que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Que a nossa adoração, Senhor, seja verdadeira, sincera, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Que a nossa adoração não seja apenas de lábios, mas de vida, de atitudes, de um viver que Te glorifica em tudo. Que a nossa adoração seja um aroma suave para Ti, um sacrifício vivo, santo e agradável. Que a nossa adoração nos leve a um nível mais profundo de intimidade contigo, a uma experiência mais profunda da Tua presença, a uma transformação mais completa do nosso ser. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu amor, Senhor, para que todos aqueles que nos cercam possam ver a Tua luz em nós e sejam atraídos a Ti. Que as nossas ações falem mais alto do que as nossas palavras, que o nosso caráter reflita o Teu,
Que a nossa vida seja um espelho da Tua glória, que sejamos cartas vivas, lidas por todos os homens que anunciam as Tuas virtudes, o Teu poder, o Teu amor. Que a nossa vida seja um convite para que mais pessoas se aproximem de Ti, conheçam o Teu amor e experimentem a plenitude da vida que só Tu podes oferecer. Que a Tua presença, Senhor, seja a nossa maior busca, o nosso maior desejo, a nossa maior alegria. Que busquemos a Ti em primeiro lugar, acima de todas as coisas, acima de todos os desejos, acima de todas as ambições. Que a Tua presença nos preencha, nos satisfaça, nos complete. Que a Tua presença seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso consolo, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança, o nosso tudo. Que a nossa vida seja um altar para Ti, onde a Tua presença possa habitar e se manifestar em todo o tempo. Que a Tua glória, Senhor, seja o nosso alvo, o nosso propósito, a nossa razão de viver. Que tudo o que fizermos, falarmos, pensarmos, seja para a Tua glória. Que não busquemos a nossa própria glória, mas a Tua. Que a Tua glória seja manifesta em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, em nossa nação, em todo o mundo. Que a Tua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar, e que todos os povos e nações reconheçam que Tu és o único Deus verdadeiro e que não há outro além de Ti. Que a nossa vida seja um instrumento em Tuas mãos, Senhor, para que a Tua vontade se cumpra na terra, assim como é nos céus. Que sejamos vasos de honra, cheios do Teu Espírito, transbordando do Teu amor, levando a Tua luz a todos os cantos do mundo. Que a nossa vida seja um testemunho do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor, para que muitos sejam alcançados, transformados, restaurados e salvos. Que nossa vida seja um louvor contínuo ao Teu nome, desde agora e para sempre. Que a Tua bênção repouse sobre cada pessoa que assiste a este vídeo. Que a Tua paz inunde os seus corações, que a Tua alegria transborde em suas vidas, que a Tua provisão nunca lhes falte e que a Tua proteção as guarde de todo mal. Que o Senhor as abençoe e as guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre elas e lhes conceda a sua graça. Que o Senhor volte para elas o seu rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus, amém. Se você foi abençoado por esta oração, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe.